Vídeo de hoje do canal do Nicola traz notícia importante sobre o interesse do São Paulo sobre Zé Wellison, volante que pertence ao Fortaleza. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que não fez as duas últimas viagens no avião da Leila. O que está acontecendo? Preciso te atualizar também sobre o confronto entre Flamengo e Palmeiras, absolutamente decisivo para os dois clubes. Para completar, Edenilson pode voltar para o Internacional? Vou te falar sobre o Cruzeiro e o interesse do Fluminense no Antônio Carlos, que ainda informação do Corinthians e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Pessoal, hoje eu vim falar de um novo parceiro do canal do Nicola, Manual, que está com a promoção Hair Friday. Mas Nicola, o que é Manual e o que é essa tal promoção Hair Friday? Calma que eu explico tudo. Manual é um tratamento para calvície que tem resultados cientificamente comprovados. Os profissionais da Manual te acompanham nesse tratamento. Primeiro você responde a um questionário online produzido por uma equipe médica. Depois você recebe a sua prescrição, compra o tratamento e ele chega diretamente na sua casa de forma super discreta. O tratamento é personalizado de acordo com a necessidade de cada pessoa em estágio inicial ou avançado da calvície. Seja qual for a sua idade, você já pode se prevenir. Importante, o acompanhamento com profissionais é gratuito. Eu já adquiri o meu kit, que vem com o Power Shampoo, tem também a biotina e o minoxidil, além de uma necessaire, essa aqui, super útil, que você pode levar para qualquer lugar. Depois é só começar a usar e os resultados aparecem depois do 4º mês de uso. Dá uma olhada nessa foto. Então não perca tempo e aproveite. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo que você vai direto para o site da Manual. E usando o meu cupom, o Nicola40, você tem 40% de desconto. E essa necessaire exclusiva que eu mostrei para vocês. Mas corre, porque essa promoção é válida apenas para o primeiro pedido durante o mês de novembro. Combinado? O frete também é grátis. Garanta agora mesmo o seu desconto com esse brinde exclusivo. Valeu! Quero começar o vídeo com o tradicional... Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. Queria te atualizar sobre o Paulinho. Tem gente do grupo da situação que defende a renovação do contrato do volante que está machucado por uma temporada. Isso, de acordo com esses dirigentes, seria uma obrigação do Corinthians. A verdade não é essa. O Timão não precisa estender o vínculo do Paulinho até dezembro do ano que vem. Pelo contrário, e se depender de gente da oposição, em caso de vitória na eleição marcada para 25 de novembro, Paulinho vai ter seu contrato renovado apenas até o fim do período de recuperação. Ele deve voltar a estar à disposição a partir do mês de março. Só para lembrar, o Paulinho, que é dono do maior salário do Timão, R$1,5 milhão por mês, não joga desde a metade do ano por conta de uma cirurgia no joelho. Bora te atualizar sobre o Grêmio, que sondou a situação do lateral direito Renzo Saravia, argentino que pertence ao Galo. O contrato dele no Atlético Mineiro se encerra em 31 de dezembro. Até agora não foi procurado para prorrogar seu contrato e pode acabar se mudando para o tricolor gaúcho. Bora falar também sobre o Fluminense, que já procurou o Fernando Diniz para demonstrar a intenção de renovar seu contrato. O vínculo atual do treinador campeão da Libertadores se encerra em dezembro do ano que vem. O presidente Mário Bittencourt gostaria de ter um contrato com o Fernando Diniz até dezembro de 2025, técnico da seleção brasileira e do Flu cheio de moral. Bora falar agora sobre Antônio Carlos. Zagueiro de 30 anos de idade, revelado no Corinthians, com boa passagem pelo Palmeiras, pertence ao Orlando City e interessa ao Fluminense. Teve gente cravando que o Antônio Carlos será jogador do Flu em 2024 para o lugar do Nino, vendido para o Nottingham Forest. Entrei em contato com uma pessoa do Orlando City para entender como é que anda a situação do Antônio Carlos, zagueiro que não vem jogando. Desde o mês de outubro ele só foi titular uma vez, reserva em outras 3 partidas, tem um jogo que ele nem sai do banco de reservas. Mas, se o torcedor do Flu pensa que a negociação vai ser simples, está enganado. O Antônio Carlos tem contrato até 31 de dezembro, mas há uma cláusula que permite ao Orlando City prorrogar esse contrato por mais uma temporada. Posso assegurar para vocês que o Orlando City vai fazer essa extensão automática do contrato, ou seja, para fechar com o jogador, o Fluminense vai precisar chegar a um acordo financeiro com o Orlando City. O negócio não vai ser tão simples quanto se imaginava. O Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio do Olímpia, e o Thiago Silva, zagueiro que pertence ao Chelsea, vive os últimos meses do contrato no futebol inglês, são outras alternativas do tricolor carioca. Bora falar agora sobre Edenilson, volante dos mais caros do elenco do Galo. R$800 mil por mês,
de salário, ele custou 6 milhões de reais junto ao Internacional. O Galo está pagando esses 6 milhões ao Inter até dezembro do ano que vem. Pois bem, nos últimos dias surgiu a especulação de que o Edenilson poderia trocar o Galo pelo Internacional, voltando para o Beira-Rio a pedido de Eduardo Cudê. Eles trabalharam juntos no Inter e foi o Cudê quem levou o Edenilson para o Atlético no início dessa temporada. Posso assegurar para vocês, depois de conversar com uma fonte da diretoria do Internacional, que essa chance é muito pequena. Isso porque o Edenilson tem um filme completamente queimado com torcedores e até com membros da diretoria. Seria muito difícil que o Cudê conseguisse costurar um acordo para a volta do Edenilson, que perdeu espaço no Atlético Mineiro, tem sido muito mais reserva do que titular. Os números na temporada nem são tão ruins, 45 jogos, 1 gol e 2 assistências, mas ele não joga como titular desde 30 de setembro na vitória contra o Internacional. Desde então ele esteve em campo em apenas 9 minutos, foram 3 minutos contra o Fluminense e mais 6 minutos contra o Fortaleza. Só para completar, vale a lembrança, vale contar a frase que eu ouvi desse dirigente do Internacional, abre aspas, nenhuma possibilidade de retorno. O Edenilson saiu muito mal do Inter e a torcida o detesta. Qualquer presidente que o trouxer de volta terá sérios problemas, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Inter está em processo de eleição. A gente teve o primeiro turno com vitória do Alessandro Barcelos, vitória equilibrada. Agora o voto definitivo vai ser dos sócios torcedores. Bora falar agora sobre a folha salarial do Cruzeiro. Quero te contar sobre quanto gasta o Cruzeiro. Você tem alguma ideia? Em que posição estaria o Cruzeiro no ranking de times da Série A em relação à folha salarial? Acertou quem colocou o Cruzeiro lá embaixo. Raposa tem só a 4ª menor folha do futebol brasileiro, ou seja, só 3 times gastam menos do que o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Os clubes que gastam menos do que o Cruzeiro são times na parte de baixo da tabela. O América, já rebaixado, o Goiás candidatíssimo ao rebaixamento e o Cuiabá, que é a exceção, é o único time desses na parte de baixo do ranking que não ocupa a zona do rebaixamento. O Cuiabá aparece com 41 pontos conquistados, a 4 da zona do rebaixamento, que é ocupada também pelo Cruzeiro. Raposa tem, entre custos com salários e direitos de imagem, uma média de 7 milhões de reais por mês de gastos. É mais do que o dobro na comparação do ano passado. O Cruzeiro, que deitou e rolou na Série B de 2022, tinha uma folha de 3 milhões de reais. O plano do Ronaldo era ter uma folha nessa temporada de algo na casa dos 6 milhões de reais. Diante do risco de rebaixamento, o Cruzeiro decidiu abrir os cofres e elevou essa folha para 7 milhões. Entre os motivos desse acréscimo, tem a chegada do Matheus Pereira, que ainda não conseguiu se firmar. Só para completar, você deve estar se perguntando, mas e o Curitiba, Nicola? Está na parte de baixo da tabela, rebaixado. Quanto é que gasta o Curitiba? O Coxa começa o Campeonato Brasileiro com uma folha salarial menor do que a do Cruzeiro, mas também por conta da chegada da SAF e do investimento nas contratações de vários atletas na metade do ano, Curitiba ultrapassou o Cruzeiro e hoje tem uma folha salarial superior a esses 7 milhões de reais. Só para arrematar, vale a comparação o Fluminense, que acaba de ser campeão da Libertadores, tem uma folha de 8 milhões de reais por mês. Com detalhe importante, esse valor inclui apenas salários e direitos de imagem. As luvas, que são pagas para alguns jogadores importantes, como o Marcelo, não fazem parte dessa relação. Quero falar agora sobre o Botafogo, de candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro, a alguém que corre o risco até de ficar fora da Libertadores da América na fase de grupos, tamanha é a queda do time no retorno. Você sabia que o Botafogo hoje tem campanha de Z4 no segundo turno do Brasileirão? 18ª melhor campanha desde que o retorno começou. O Botafogo tem 12 pontos conquistados em 12 jogos. A campanha só é melhor do que a do América, com 11 pontos, do Curitiba com 10. Os dois times já rebaixados para a Série B. Números do Botafogo contrastam com o primeiro turno espetacular, o melhor da história do Campeonato Brasileiro. Botafogo que venceu só 2 dos últimos 11 jogos, Botafogo que não vence em casa 5 partidas, perdeu os 3 últimos jogos, não vence a 4 partidas e pega nessa quinta-feira o Grêmio dentro de casa, embora o jogo seja em São Januário. No domingo, Red Bull Bragantino em Bragança, sequência bem complicada. Se o Botafogo não ficar esperto, pode terminar a semana distante da briga pelo título. Só para completar, você pode ter ficado curioso para saber como é que é a classificação do retorno na parte de cima da tabela, certo? Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino têm as melhores campanhas do retorno, 26 pontos para cada um, com destaque para o Red Bull Bragantino, que tem um jogo a menos do que o Galo. 25 pontos para o Palmeiras, 22 para Grêmio, 21 para Vasco e Flamengo. Bora falar agora sobre o Flamengo versus Palmeiras, jogaço da noite dessa quarta-feira. Vale demais, especialmente para o Flamengo. É que o rubro-negro tem uma sequência de jogos em casa.
Das 7 partidas que ainda restam para o Fla, 5 são como mandante no Maracanã, só 2 na condição de visitante. Se o Flamengo vencer o Palmeiras, ele volta para a briga pelo título. Hoje a distância entre os times é de 6 pontos. Se o Flamengo vencer, diminui para 3 e tem um jogo a menos contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Vencendo esse jogo a menos, o Flamengo chegaria à mesma pontuação do Palmeiras na briga real pelo título. Se empatar ou perder, aí dá para dizer que o Flamengo deixa de ter qualquer chance de brigar pela conquista do Campeonato Nacional. E aí é importante lembrar que o Flamengo vai precisar quebrar um tabu. O Fla não vence o Palmeiras desde 2021. Nesse período foram 5 jogos, 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Só que é importante lembrar que nesses 5 jogos, 2 conquistas de título. Uma da Libertadores da América, com o gol do Daverson, e a outra Supercopa do Brasil no início dessa temporada. O Flamengo, que chegou a ser hegemônico contra o Palmeiras, ficou 9 partidas sem perder para o Verdão até esse período novo. Eram 5 vitórias e 4 empates, a coisa acabou mudando e agora é o Palmeiras quem não perde para o seu rival. Para arrematar, preciso contar para vocês que o Flamengo ainda não tem o seu time definido, a escalação confirmada. Tite tem adotado o mistério. Ao longo do dia a gente vai tentar desmembrar e descobrir para vocês quem joga. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo, que quer contratar Zé Wellison, volante de 28 anos de idade, pertence ao Fortaleza, já esteve na mira do Corinthians na metade desse ano. Na oportunidade, o Timão chegou a oferecer o Raul Gustavo e o Adson na troca pelo Zé Wellison. A diretoria do Fortaleza até gostou da possibilidade, foi o Vojvoda quem disse não, barrou, e o Zé Wellison acabou permanecendo no clube. Fui consultar o pessoal do Fortaleza sobre o interesse do São Paulo, informação que foi divulgada pelo jornalista Gabriel Sá. Conversei com o presidente Marcelo Paz e perguntei: e aí, presidente, vocês foram procurados? Há alguma chance de o São Paulo contratar o Zé Wellison? E a resposta do presidente Marcelo Paz é importante, abre aspas: o Zé Wellison é um jogador vital para nós e com o São Paulo só faço negócio com pagamento à vista, até porque eles ainda nos devem em relação ao Felipe Alves. Presidente do Fortaleza se referindo ao goleiro que chegou por empréstimo ao São Paulo, empréstimo de R$1 milhão. O São Paulo pagou bem pouco desse 1 milhão, deve quase a totalidade do valor. Fortaleza já pediu, já implorou e aí não conseguiu receber essa grana. Felipe Alves que vai ser devolvido ao Fortaleza no fim desse ano. Tricolor com essa dívida com o Fortaleza. Diante disso, dá para dizer que a chance do Zé Wellison ser contratado é muito pequena, até porque o São Paulo tem conversas avançadas com o Luiz Gustavo. Quero fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras, mais especificamente sobre o avião de Leila Pereira, que não pôde levar o time nas 2 últimas viagens. Para os confrontos contra o Botafogo na semana passada no Rio de Janeiro e para o duelo contra o Flamengo mais uma vez no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. O motivo do sumiço, entre aspas, do avião da Leila tem uma explicação. Esse avião está nos Estados Unidos passando por manutenção. O Palmeiras assegura que essa manutenção já estava programada. Não há nenhuma data para que o avião da Leila Pereira, que custou um caminhão de dinheiro, mais de 300 milhões de reais, volte a estar à disposição do Verdão. Não há uma data programada, não se sabe ao certo quanto tempo essa revisão vai precisar. A curiosidade é que o avião foi comprado recentemente, já haveria necessidade de revisão? Outro detalhe importante, esse avião já deixou o Palmeiras na mão na viagem na Libertadores da América contra o Deportivo Pereira, lá na Colômbia. Na oportunidade o avião falhou, o Palmeiras não conseguiu voltar em voo fretado, precisou viajar de ônibus por 200 quilômetros até Cali e aí pegar um voo comercial. Para as viagens ao Rio de Janeiro contra Botafogo e Flamengo, o Palmeiras recorreu a voos fretados, embora não tenha utilizado a aeronave de Leila Pereira. E você, o que pensa sobre o avião da Leila? Você gosta? Há conflito de interesses? Use o espaço para comentário, deixa like, se inscreve. Nos encontramos à tarde com mais um vídeo, beleza? Abraço, tchau!